Sergipe é um grande berço cultural e, inclusive, tem uma poesia de Ivanildo Villanova e Braulio Tavares, que Braulio Bessa declamou no encontro com Fátima Bernardes, que eu falei lá no início, que nessa poesia eles brincam que é o Nordeste independente. E aí, nessa brincadeira de fazer o Nordeste independente, cada estado eles colocam para ser alguma coisa. Capital disso, capital daquilo outro. Sergipe eles colocam como a área cultural, para se ter uma ideia de como o Sergipe é visto. Não só o país do forró, como é conhecido, e o grande Rogério cantou brilhantemente em sua música, mas Sergipe é um grande celeiro cultural e tem muita coisa bonita para a gente ver aqui em Sergipe. E quem sabe agora daqui para frente a gente não consiga escrever mais, valorizar mais a cultura do nosso estado também. Isso é importante. Mas o que você gostaria, por exemplo, que melhorasse no cenário sergipano na questão da valorização cultural? Porque, por exemplo, nós temos aí o governo estadual, a gente pode falar abertamente, que valoriza muito a música, né, no período junino. Só que no decorrer do tempo, do ano, você não vê esse cenário. Por exemplo, se chegar um turista no mês de janeiro, final de ano, ele vai encontrar árvores de Natal, que é uma cultura mundial. Nova York, Paris, em todo lugar tem cultura cristã natalina. Só que o forró você já não encontra mais, você só encontra no período junino. Quando você viaja para a Argentina, por exemplo, Buenos Aires, você encontra tango, que é próprio argentino, né, cultura deles, na rua, nas esquinas, em todo lugar, em todo o tempo, os 365 dias do ano. Isso é uma valorização da cultura, né? E tal. Agora, o caso de Sergipe poderia ser assim também. Agora, haveria, por parte do poder público, um maior incentivo, e não só um incentivo de contratar no período junino e depois do resto do ano, tchau, né? O que é que você acha sobre isso? Não só essa questão, porque a gente precisa dar visibilidade à literatura. A gente precisa dar visibilidade às artes plásticas. Nós temos galerias, Galeria de Artes Álvaro Santos, em Aracaju, aí o Museu do Homem Sergipano, né, com muita cultura e tal. Mas muitas vezes falta acesso aos estudantes, enfim. Embora tenha seus momentos de visita, mas eu acredito que ainda falta muito mais uma valorização plena, como eu citei aí o caso da Argentina, ou, por exemplo, o Rio de Janeiro. Você chegar nos Arcos da Lapa, você vai encontrar samba ali sempre, né? Você pensa por esse ângulo também, ou você já pensa diferente? Então, na verdade, Ed, eu defendo uma teoria. Eu até conversei com o secretário aqui quando fui para ser contratado, e era um desejo meu, e eu sempre batia nessa tecla, que essa correção de ensinar a cultura e a valorizar a cultura, ela tem que começar na escola. A escola é que vai dar a base para você poder valorizar a cultura, e o aluno ele tem muita força. Então eu defendia desde o início que o que está acontecendo agora em Frei Paulo, quem sabe colocasse no estado inteiro. Todas as escolas deveria ser obrigatório ter uma matéria voltada para a produção artística e cultural, para poder ensinar a cultura e a história local. É muito deficiente. É chover no molhado? Mas a gente tem que bater nessa tecla sempre. Que esse erro, essa deficiência, a gente vai corrigir se nas escolas for implementada essa disciplina obrigatória. Ela tem que ser obrigatória. Apesar de ser atividade complementar, ela tem que ter esse caráter obrigatório para poder ensinar os alunos a valorizar a cultura, a apreciar, a se encantar, a ser curioso com relação à cultura local. E é justamente isso. Eu acho que começa por aí. Isso pode resolver e pode não resolver, mas eu acredito muito que resolva, se não 100%, mas quase isso, começando na escola. Então, e também, como você disse, não adianta chegar nas festas juninas e a gente ter aquele boom gigantesco. Tudo maravilhoso, um cenário, né? Mas depois apaga. E depois? Exatamente. E são 365 dias. Exato. Por que não pensar em feiras culturais, bimestral, mensal, para poder trabalhar essas ideias, valorizar essa cultura e poder colocar os alunos para pensar sobre essa valorização? Inclusive as próprias instituições, até mesmo privada, com a ajuda, por exemplo, do poder público, poderia trabalhar o social no sentido de trazer as pessoas vulneráveis
a participar da cultura. Por exemplo, as escolas de samba no Rio de Janeiro, tem algumas escolas que têm o trabalho social. É o ano inteiro, não morre no carnaval. Ah, acabou o desfile e morreu ali. Não, eles continuam trabalhando. É designers, é estilistas, é pintores, todos estão envolvidos naquela arte para apresentar no período carnavalesco. No caso de Sergipe, eu acredito, como eu fiz a minha pergunta e ao mesmo tempo uma crítica, precisaria também de algo, de um incentivo maior para que essas instituições, até mesmo privadas, conseguissem trabalhar isso o ano inteiro. Se apresentar em escolas, concursos, não só aqueles concursos oficiais, isolados, não. Colocar mais, entende? Para que houvesse realmente um interesse maior e quando chegasse o turista de fora ficasse encantado com aqui e falasse para os outros e trouxesse renda para Sergipe e de fato houvesse. Porque, por exemplo, me deixa muito triste, aqui em Frei Paulo a gente tem o Centro Cultural das Artesãs, né? Isso. É maravilhoso a prefeitura ter colocado ali naquele local turístico e tudo. Só que acontece o seguinte, nem sempre vai haver turismo. Por quê? Porque a prefeitura está fazendo o máximo para expor, para fazer com que a cultura seja elevada, só que falta um engajamento a nível regional e até mesmo estadual, né? Porque a gente precisa dessa referência o ano inteiro.